Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar mais uma aula de O Livro dos Espíritos desta quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita. Normalmente nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas, mas no período de pandemia estamos enviando as aulas gravadas. Nós costumamos enviar 3 vídeos de aproximadamente 10 minutos, porque, claro, a aula presencial ela é 1 hora, mas tem uma série de participações, né, de debates, então acaba demorando um pouco mais mesmo. Nós estamos no item 14, as questões da ortografia. Então, de ortografia, melhor dizer. Então, Kardec aqui destaca que alguns críticos dizem assim, olha, nem sempre a letra do desencarnado confere, né? A gente vê a carta enviada e não é a letra do desencarnado. Eu falei na aula passada, né, citando pesquisas de universidade, falando do Chico Xavier, né, sobre as divergências de linguagem, falei de como vários estudos são feitos, inclusive que cartas psicografadas foram aceitas em tribunais, que assinaturas foram reconhecidas firma em cartório, né, atestando que era a mesma assinatura. Mas mesmo assim, nós sabemos que a maioria das psicografias não é com a letra do desencarnado. Então, a Kardec está aqui explicando, né, respondendo a esse questionamento. Então ele diz que falhas ortográficas ou mesmo diferença na letra é algo que não tem grande relevância. Por quê? Primeiro porque o espírito ele se preocupa muito mais com o fundo, né, com a mensagem, do que propriamente com a forma. Não é que ele não saiba isso, é simplesmente algo que não tem às vezes tanta importância para ele. Então os espíritos superiores, né, os espíritos de um modo geral, se comunicam pelo pensamento. Então os espíritos superiores têm ideias, né, para passar, e a captação dessas ideias pelo médium ali nem sempre se dá da maneira mais perfeita. É como se a gente, ele dá um exemplo aqui, se nós fôssemos usar, imagine que nós estamos ditando alguma coisa para alguém que está escrevendo com uma pedra, né, com um martelo e aquele instrumento, né, de talhar a pedra ali. Então imagina a lentidão que isso acontece, né, e a gente ali esperando para falar uma frase vai uma eternidade. Então é mais ou menos a sensação dos espíritos superiores quando se comunicam com a velocidade do pensamento, mas ele usa a expressão assim, a pena, né, a pena é a caneta, né, o médium aqui é lento, e isso dá diferenças. Então não há nada que desabone as psicografias o fato de não ter a mesma letra do desencarnado. A maioria, aliás, não tem, mas temos estudos, como eu citei na aula anterior, bastante interessantes, comprovando a letra, comprovando as características literárias, comprovando a assinatura do desencarnado. Aqui ele vai dizer, então, que eu já falei, né, lentidão da pena. Então ele fala aqui, ó, os espíritos ligam pouco ou dão pouca importância às puerilidades ortográficas. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo, né? Todas as línguas eles compreendem. Então é isso que ele está dizendo. Às vezes as pessoas se apegam à questão da letra, mas olha que maravilhoso os espíritos responderem em português, em inglês, em francês, em italiano, né? Em todas as línguas, em japonês, em chinês. Isso às vezes as pessoas não destacam como algo fantástico, mas se a letra não bate, fala, tá vendo? Não é o espírito porque a letra não é a mesma. Então ele fala, estão preocupados muito com a letra.
a não ser que eles queiram naquele trabalho específico serem reconhecidos pela letra, então eles vão procurar um médium que seja mais fiel a isso. E no caso do Chico Xavier, nós sabemos da mediunidade fantástica, né, que ele apresentava, dos diversos tipos de mediunidade, por isso que muitas das psicografias do Chico tiveram reconhecimento de letra, de assinatura, mas nem todas são assim. E ele diz assim, quando eles querem, então olha assim, ó, por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista, e isto apesar da ignorância do médium. Então, poesias fantásticas que passaram por análise, e aqueles mais duros críticos atestaram que era realmente as características, né, daquele autor, mesmo que o médium fosse um semi-analfabeto, por exemplo. Então, ele aqui, né, a nossa mensagem procura dar mais valor às questões que muitas vezes é deixada de lado. Então, para encerrar essa primeira parte, eu vou ligar o que eu falei hoje com o que eu falei a semana passada. Assinaturas, letras, podem ou não conferir com a pessoa enquanto ela estava encarnada. É importante a gente lembrar que a nossa letra, quando nós temos 10 anos, depois quando nós temos 20 anos, depois quando nós temos 50 anos, depois quando nós temos 70 anos, ela é diferente, né? A nossa letra muda ao longo de uma encarnação. Então temos espíritos que estão desencarnados mais de um século, né? E por isso é também comum que tenha havido mudanças, né, nas suas características. E o principal motivo nem é esse, o principal motivo é que eles se comunicam pelo pensamento, com a velocidade do pensamento, sem preocupação demasiada com a forma. Eu dei o exemplo durante a aula, né, de alguém entalhando ali na madeira, na pedra. Então imaginemos que nós sejamos o espírito ditando ali. A gente quer que a mensagem fique correta. Agora, como que vai estar entalhada ali na pedra não é muito o que importa, né? O importante é o conteúdo, é a mensagem, é aquilo que nós estamos querendo transmitir. E que, precisamos lembrar, foi esse o critério científico usado pelo Kardec. Foi trazida a mesma resposta em diversos idiomas, em diversos grupos mediúnicos, através de diversos médiums, comprovando então que havia toda uma equipe, né, do Espírito de Verdade, ditando as respostas naquele período da codificação. Então foi um trabalho orquestrado, organizado e chefiado por Jesus, e que então trouxe revelações importantes, mostrou o mundo espiritual de uma maneira que até então a humanidade não conhecia. E nós espíritas costumamos dizer então que o consolador que Jesus havia prometido é justamente o Espiritismo, mas que precisou de 19 séculos para que a humanidade evoluísse, para que a humanidade progredisse filosoficamente, cientificamente, né, o pensamento da humanidade evoluísse, para que então o Espiritismo pudesse surgir como a terceira revelação, sendo então o consolador prometido pelo Cristo. As questões de letra, de assinatura, salvo os casos que eles querem ser identificados, não é o mais importante, e sim o conteúdo, que nós analisamos na aula passada. Se a gente quiser saber se aquela mensagem é realmente de uma esfera superior, pensemos naquilo que ele está nos trazendo, que aquele Espírito está nos trazendo. Voltamos daqui um pouco.